Muitos querem saber quem de fato escreveu a Bíblia Sagrada. E a resposta para essa pergunta tem a ver com esse camarada aqui. Quer saber quem ele é? Então fique comigo até o final. Antônio, eu sou especialista em teologia reversa, o que por sua vez culmina em contra-apologética. Em outras palavras, eu lhe mostro aqui nesse canal aquilo que seu padre e seu pastor jamais terão coragem de lhe contar. Para ilustrar isso, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17, versículo 1 e acompanhe aqui comigo o seguinte, ó. Eu El Shaddai. Eu El Shaddai. E aí quando você vai traduzir esse Eu El Shaddai, vai ficar Eu, Deus Todo-Poderoso. É óbvio que você deve estar se perguntando quem é esse El. É óbvio que no primeiro momento você deve achar que não tem nada demais, né? Você é ensinado na igreja que El é Deus. Só que na verdade o que o seu padre, o seu pastor, o seu líder religioso não lhe conta é que esse El na verdade era o Deus principal de um panteão. O que é um panteão? É um grupo de vários deuses, que nem na Grécia Antiga não tinha lá Zeus, Atena, Poseidon, Hades, Apolo e por aí em diante. Na mitologia nórdica não tem Thor, Odin, Freia, por aí em diante. Galera, na mitologia Israel cananita não era diferente. Haviam vários deuses, era politeísmo e não monoteísmo, tá? Então esse camarada aqui, que parece o Papai Noel, era El, o deus principal, criador. Algo alusivo a Zeus na mitologia grega, tá? Esse camarada aqui é Baal, tá? Ele é associado às tempestades, aos trovões. Ele seria algo mais ou menos, tá, gente? Lembrando que é uma analogia, tá? Algo análogo. Vamos botar assim como Thor, beleza? E ele também às vezes é chamado de Senhor, que depois isso vira um nome e não um título. Essa daqui é Asherah, a deusa da fertilidade, do amor. Aqui nessa representação foi feita uma reconstrução do que seria a imagem original, tá? Então vocês viram, eu acabei de mostrar para vocês, né, alguns dos deuses do panteão Israel cananita. Mas se você ainda não está acreditando em mim, pegue a sua Bíblia. Essa daqui, por exemplo, é a Bíblia de Jerusalém, uma das melhores traduções que existem, tá? E aí você vai pegar e vai abrir em Salmos 82. E aí você vai ver aqui, ó, logo no primeiro versículo. Deus preside na Assembleia Divina, em meio aos deuses ele julga. Assembleia Divina, em meio aos deuses ele julga. O que significa isso, minha gente? Ora, um panteão, né? Deus, ele sendo El sendo o Deus principal, El é aquele que preside a Assembleia do Panteão Divino, tá? É ele que vai deixar todos os outros deuses subjugados aos seus comandos. Então, minha gente, tá aqui, ó, tá? É só abrir a Bíblia e acompanhar comigo para você ver que eu não estou mentindo para você. Atente-se para Números 25, de 3 a 5. Você vai observar aqui, ó. Juntando-se Israel com Baal Peor, a ira de Javé se acendeu sobre Israel. E note uma coisa que será importante mais para frente no vídeo, tá? Aqui já não é mais El, não é El Shaddai, El Elohim, nada disso. Aqui já é o tetagrama, que seria algo mais ou menos como Yahvé, ou Javé, ou Ravé, algo do tipo, tá? A pronúncia correta já se perdeu. Gente, Baal aparece cerca de 74 vezes somente na Bíblia. Se você ainda não está acreditando, abra a sua Bíblia em 1 Reis. O capítulo é o 11 e o versículo vai ser o 33. E aí vai dizer o seguinte aqui, ó. E que eles me abandonaram, prestaram culto a Astarte. Olha só.
deusa dos Sidônios, e Camós, deus de Moabe, a Melcom, deus dos Amonitas, e não andou nos meus caminhos. Olha aí na Bíblia quantas divindades em apenas um pequeno trecho. Olha aqui, galera, Jeremias 17, Axera, tá? Aqui, ó, Axera, tá? Ela vai estar aqui escrita como Aserá, tá? E olha aqui, galera, Jeremias 17 vai trazer Aserás ou Axera, tá? Que é outra forma de chamar a deusa do panteão Israel cananita. Então, galera, na Bíblia são dezenas de referências a Axera, dezenas de referências a Baal, dezenas de referências a El e por aí em diante. São vários, inúmeros deuses contidos na Bíblia. Galera, preste atenção aqui agora em Êxodo 20, tá? Aqui ele vai dizer o seguinte, ó: eu sou o Senhor teu Deus, que o tirei da terra do Egito. E no versículo 13 ele vai dizer o seguinte, ó: não terás outros deuses diante de mim. E aqui você pode notar que a forma é o tetagrama, Ravé, não é isso? E olha aqui que coisa curiosa, em Gênesis, no primeiro capítulo, na criação, quando Deus vai criar o homem e a mulher pela primeira vez, ele diz o seguinte, ó: e disse Deus, façamos o humano com a nossa imagem, com a nossa semelhança. Que nossa imagem, que nossa semelhança é essa aí, minha gente? Olha só que legal, galera. Ainda em Gênesis 3, tá? O versículo 22 vai dizer o seguinte, ó: Deus, eis que o humano se tornou como um de nós. O humano se tornou como um de nós. Nós quem? Em conhecer o bem e o mal, e agora deveriam ser expulsos, né? Para que não comessem da árvore da vida, porque eles só comeram da árvore do bem e do mal. Não é isso, galera? Então, assim, eu poderia ficar aqui o vídeo inteiro citando passagens e mais passagens em que vão concordar que existe um panteão divino, um panteão Israel cananita dentro do contexto bíblico. Poderia ficar aqui o dia inteiro citando isso. Por que ora Deus é tratado como El? Por que ora Deus é tratado como Ravé? Por que ora Deus é o Senhor Todo-Poderoso? Outra hora é o Senhor dos Exércitos? Por que isso acontece, minha gente? Vocês devem estar confusos, né? Para ficar claro para vocês, eu vou ler um trechinho aqui do meu livro A Bíblia Desenterrada, de Israel Finkelstein, beleza? Ele vai dizer aqui o seguinte, ó: uma leitura cuidadosa do livro do Gênesis, por exemplo, tá? Revelou duas versões conflitantes da criação. Aí ele cita, né, os versículos, depois ele diz o seguinte: duas genealogias bem diferentes da descendência de Adão, e duas narrativas emendadas e arranjadas da narrativa do dilúvio. Adicionalmente, havia dúzias de textos duplicados e às vezes até triplicados dos mesmos eventos nas narrativas das migrações dos patriarcas, do êxodo, do Egito e da promulgação da lei. Olha só. E por que isso, galera? Quais as evidências que trazem desse estudo? Ele vai dizer o seguinte, ó: no final do século XVIII, e ainda mais no século XIX, muitos especialistas críticos da Bíblia começaram a duvidar que Moisés tivera qualquer papel na escritura da Bíblia. Eles começaram a crer que a Bíblia foi obra exclusivamente de escritores posteriores. E aí ele vai descrever que um conjunto de narrativas vai preferir usar o nome de Ravé com o tetagrama. Vai ter um grupo de narrativas que vai usar somente o tetagrama. E esses textos do tetagrama seriam originários de tribo de Judá, tá? Israel e Judá. Aqui ele vai contar que outro conjunto, tá, de textos, ele vai trazer a narrativa que usa o nome de Elohim ou El, tá? Para Deus. E esses seriam atribuídos ao território do norte, principalmente as partes de Efraim, Manassés e Benjamim, tá? Então, com o tempo, os estudiosos começaram a dividir os textos bíblicos e aí começaram a separar a escrita em J, que seria dos javistas, né? Aqueles que usam o tetagrama, em E. O texto E seria atribuído aos eloístas, né? Aqueles que usam Elohim ou El. Como vocês podem ver aqui, ó, tá? Ó, J para a fonte javista e E para a fonte eloísta. Já outra fonte, galera, a fonte deuteronomista, ou D, vai surgir
Depois, tá? Aqui, ó, fonte deuteronomista. E existe mais um outro tipo de fonte, que é a fonte P, que traz os ritos sacerdotais, tá? Aqui, ó, fonte P. Olha a conclusão que ele vai chegar sobre isso que eu tô falando para vocês. Em outras palavras, os especialistas gradativamente chegaram à conclusão de que os 5 primeiros livros da Bíblia, como os conhecemos agora, são resultantes de um complexo processo editorial em que os 4 principais documentos fonte, J, que é o javista, E, que é o eloísta, tem o documento P e o documento deuteronomista, tá? O P é aquele de rituais, ritos, essas coisas. Foram habilidosamente combinados e interligados por compiladores, escribas ou redatores, cujos traços literários chamados por alguns especialistas de passagem R, ou seja, seriam esse texto R é o que faz a interligação de um texto na Bíblia com o outro. Aí por isso que fica muita gente aí, a Bíblia não erra, a Bíblia combina, porque houve essa adulteração textual para que parecessem se encaixar. Mesmo assim, muito vestígio desses outros textos passaram batido, inúmeros, que a gente vê aí em vários canais ateus sendo citado, né? Consistem de sentenças de transição e glossas editoriais. A última dessas redações ocorreu no período pós-exílico. Contudo, o Pentateuco não é uma composição única sem costuras, mas uma colcha de retalhos de fontes diferentes. Por isso que a Bíblia é essa bagunça toda aí que vocês veem, senhoras e senhores. Em um trecho ele vai dizer algo muito interessante, que é o seguinte, ó. Outros especialistas propõem que a parte principal da história deuteronomista foi escrita nos dias do rei Josias, para servir a sua ideologia religiosa e suas ambições territoriais, e que foi terminada e editada poucas décadas depois no exílio. Rei Josias, que é esse camarada aqui, meus amores. Lembra lá no começo do vídeo que eu iniciei com a foto desse cidadão? Provavelmente ele não parecia com essa imagem, tá? Mas é o que nós temos para hoje para ilustrar. Então esse é o cara que teria compilado ou criado, tá, a história aí que você tem hoje como o Velho Testamento, tá? Ele que deu início a esse processo que nós vamos entender agora. Esse outro livro aqui, ó, A Invenção do Monoteísmo, vai trazer o seguinte, ó. O presente ensaio quer despertar o espírito crítico ao leitor para um fenômeno político ímpar, quando a realeza de Judá resolveu descobrir a Torá. Sem querer, eles, opa, achei aqui a lei, né? Opa, achei aqui o livro sagrado, a Torá, né? Transmitida oralmente ao seu povo. Já tinha falado isso para vocês, que os livros bíblicos começam como tradição oral e depois eles passam para o textual. Um movimento político-religioso chamado pelos estudiosos de deuteronomista escreveu o texto e disse ao povo que fora descoberta a palavra de Deus. Olha, de repente eles descobriram a palavra de Deus. Não foi nenhum profeta, nada, foi a realeza de Judá. Escrita por eles mesmos, tá aqui, ó. Escritas por eles mesmos, os próprios reis de Judá, a própria realeza de Judá escreveu a Bíblia, os contos bíblicos, o Velho Testamento. E, né? Ou seja, galera, a própria realeza de Judá estava escrevendo e falando para o povo que teria sido passada a Moisés. Tá aqui, ó. Tá aqui. E olha o que acontece. O movimento deuteronomista criou um passado maravilhoso para influenciar os judeus nos séculos 7 e 6 antes da Era Comum e projetar o futuro, que conhecemos hoje. O Velho Testamento foi gestado nesse período. E olha que conclusão chegaram os estudiosos. Desde então, a conclusão unânime dos estudiosos laicos foi a de que a Bíblia antiga não era nenhuma fantasia, mas tais eram as contradições entre os achados na arqueologia e seu texto que não se poderiam mais vê-la como uma fonte absolutamente segura. Assim, descobriram-se os mitos escondidos na realidade histórica, pois não existiu escravidão no Egito, nem Êxodo, nem fantástica campanha de Josué. A história dos patriarcas são contos, cujas referências geográficas e factuais são
inapelavelmente do século VII antes da Era Comum. Justamente o tempo que foi escrito Deuteronômios. E olha só, galera, a Bíblia judaica existe graças a esse movimento e ao piedoso rei Josias, o mais decisivo monarca da história de Israel. Sem ele, não haveria o que contar. Galera, olha só nesse outro livro aqui, ó, O Pensamento do Antigo Oriente Próximo, ele vai trazer o seguinte, ó. Por consequência, alguns estudiosos confessionais, né, aqueles que são estudiosos religiosos, vamos botar assim, que são os crentes, vamos botar nesse sentido para vocês entenderem, concluíram que os estudos comparados representavam perigo para o texto bíblico quando viram esses estudos serem utilizados como uma arma de ceticismo e incredulidade. Ao mesmo tempo, alguns estudiosos críticos ridicularizaram abertamente o que consideraram tentativas frágeis de apologistas usarem estudos comparados para demonstrar que a Bíblia era verdadeira. Então olha só, galera, para o pessoal que fazia os estudos comparados, né, comparando o mito judaico, o mito cristão com outras religiões, a divulgação desses estudos, esses estudos comparados, traziam um perigo seríssimo para a fé na religião judaico-cristã, minha gente. Porque as pessoas iriam olhar as semelhanças, o que inspirou o que, e iriam notar como que o mito judaico-cristão foi fabricado ao longo dos anos. Vamos voltar aqui na invenção do monoteísmo para a gente entender uma parte importante dessa história. Aí é que ele vai dizer, né, um deus menor, né? Ravé era um deus menor, tá? Ravé, deus, ele era um deus menor do panteão celestial de El, uma espécie de Zeus do Olimpo cananeu. Aquilo que eu falei para vocês, ó, tá? El seria uma espécie de Zeus, beleza? Que ele emancipou-se pelas necessidades políticas da realeza em Judá ao tempo do rei Josias, nosso camarada rei Josias, né? Para desgarrar os judeus do politeísmo comum a todos os cananeus, foram precisos notáveis esforços de escribas. Quem são os escribas, meu povo, aqui, ó? Esses camaradas aqui, ó. Muito esforço desses caras, tá? Para quê? Além dos escribas, tinha os profetas, o pessoal que criavam esses contos para depois virarem texto. É um movimento muito especial, radical e irado, denominado por alguns de Ravé sozinho. É, galera, esse movimento aqui, iniciado nesse período com o rei Josias, que vai dar início ao que nós temos hoje, que é o monoteísmo. Esse Ravé sozinho, ele vai começar como o quê? Um culto exclusivo a Ravé, tá? Então, nesse movimento, passamos a ver uma forte ligação com o enoteísmo. Enoteísmo, presta atenção nisso, galera. É quando você vai adorar de forma principal uma única divindade, sem deixar de reconhecer as outras divindades daquele panteão. É como se de repente você passasse a adorar somente Zeus e ignorasse os outros deuses, mas sem deixar de reconhecer eles, tá? Isso é o enoteísmo, quando você passa a adorar somente uma divindade. Ah, vou adorar somente Zeus. Ah, vou adorar somente Poseidon, entendeu? É o enoteísmo. Então esse movimento ficou fortíssimo no enoteísmo. E depois, minha gente, com o exílio babilônico, tudo isso passou a ser o monoteísmo. E assim surgiu a religião que vocês têm hoje, a religião monoteísta judaica, que depois vai virar um monoteísmo trinitário, seja lá que merda signifique isso, né? Monoteísmo trinitário, mas enfim, que é o cristianismo, que sofre também muita influência dos cultos egípcios e babilônicos. Tá aqui, ó, livros como esse aqui que não me deixam mentir a influência desses cultos no cristianismo. Então, quando te perguntarem quem escreveu a Bíblia, tá? Eu tô falando do Velho Testamento, foi esses camaradas aqui, ó. Principalmente o rei Josias e os seus escribas, beleza? Que resolveram descobrir a Torá, descobrir a lei, né?
e passar aí adiante. Olha, veja bem, eu não sou o dono da verdade, tá? Eu só estou passando aqui informações para vocês. Vocês podem pesquisar, comprar esses livros que eu tenho aqui, comprar o livro que vocês acharem melhor, pesquisarem com especialistas, com seu padre, com seu pastor também, e procurar em qualquer fonte, até mesmo no Google, e ver o seguinte, se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. Tá? Eu tenho essas duas opções, ou eu estou mentindo ou eu estou falando a verdade. E aí vocês vão comparar tudo isso que eu falei, vão pesar na balança e vão falar, olha, o que esse cara falou tem razão. Olha, o que esse cara falou é ainda pior do que ele falou, porque ele não conseguiu colocar tudo num vídeo só. Ele teve que enxugar tudo, né? Fazer ali um vídeo um pouco mais enxuto, porque é muita informação sobre isso. Mas agora vocês já passaram a entender como que se faz o processo de construção bíblica, como isso se inicia, quem são os principais personagens dessa construção, tá? É claro que ela não se inicia somente ali com o rei Josias, existe mais coisa ali para trás também, tá? Se você procurar você acha, mas o fundamental no movimento de transformação do monoteísmo foi a partir ali do movimento deuteronomista ou o movimento Javé sozinho, por volta do século 7, século 6 antes da Era Comum, beleza? Muitos personagens e muitos contos foram fabricados para respaldar esses contos bíblicos, coisas que nunca aconteceram na história, foram inventados ali para elevar o moral do povo de Israel. Para não dizer que eu estou mentindo, tá aqui ó, a Bíblia desenterrada, Israel Finkelstein. Agora sabemos que os livros mais antigos da Bíblia e suas famosas narrativas da história israelita mais antigos foram codificados em aspectos essenciais compostos pela primeira vez em lugar e tempo identificáveis na Jerusalém do século 7 antes da Era Comum, tá? Por mais que aqui vai dizer que a maioria dos escritos foram compostos mais recentemente na história, tá? Por volta aqui ó, do século V até o século II, isso aqui o Velho Testamento, beleza? Olha aqui ó, iniciado o movimento pelo rei Josias, eles destruíam templos, faziam campanhas vigorosas de purificação religiosa na área rural, declaravam que eram fontes do mal. A partir de então, construiu-se o Templo de Jerusalém, com o seu santuário interno, seu altar e seu pátio, Essa inovação deu origem ao monoteísmo moderno, tá tudo aqui, tá? Então assim, galera, eu não quero que vocês acreditem em mim, olha, o Antônio falou é verdade, não! Comprem os livros aqui que eu estou citando, leiam, vejam se o que eu estou falando bate com o que está aqui nos livros, procurem as fontes de vocês, procurem os líderes religiosos de vocês, procurem o outro lado, tenham informação e aí você coloca na balança. Show? Eu não quero ser o dono da verdade e eu não sou o dono da verdade. Procurem informação, beleza? É esse recado que eu deixo para vocês. E aí vocês vão ver, olha, o Antônio ele só pode dizer a verdade ou a mentira. O que ele disse é verdade ou é mentira? E aí vocês depois vêm aqui e me contam, beleza? Então, galera, olha só, tá todo mundo se inscrevendo no canal, tá tendo uma enxurrada de inscritos, uma avalanche de gente aqui entrando para o canal para acompanhar esse conteúdo aqui riquíssimo ao qual você está tendo acesso. Então não dá bobeira, marreta aí a inscrição, se inscreve, ativa o sininho para receber todos os vídeos. É importantíssimo você ativar o sininho, tá? Fiquem agora aí com os membros do canal, essa galera maravilhosa que ajuda aqui na construção de todos os vídeos aqui que eu faço para vocês, na aquisição de material. Então se você de alguma maneira quiser ajudar o canal, torne-se membro. Então agradeço muito a todos vocês que ajudam o canal, beleza? Fiquem agora aí com as sugestões de vídeo, vai aparecer esses dois vídeos aí fantásticos para vocês acompanharem. E fiquem comigo, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, fui!